alegre que o Senhor, né, tem me dado essa graça, né, aleluia, de estar juntamente aqui com os irmãos, trabalhando, fazendo a obra de Deus, de estar junto com a missionária Valéria, nosso querido obreiro também André, né, louvado seja Deus. Conhecemos muitos anos, né, a missionária Valéria, né, juntamente o nosso obreiro aqui, André, né, mas aprove a Deus, né, Deus, né, está junto com os irmãos para fazer a obra, como ontem a gente fez uma obra de rua, né, ali servindo a janta, água gelada para, né, os moradores de rua, e o nome do Senhor foi glorificado, né, tudo é para Ele, né, a gente só apenas instrumentos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, né, vou pedir para o obreiro André, eu sei que, aleluia, de qual mais o obreiro André vai ler, né, a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, é uma palavra gloriosa, amém? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 e diante, né, eu peço ao irmão que lê o penúltimo e último versículo, amém? Louvado seja Deus. O penúltimo e o último, né? 39:40? Isso. Fica aqui mesmo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 39. Estou falando para poder eles procurar. Deixa eu ajudar aqui, Raquel. Quem achou, diz eu sou abençoado. Aleluia. 2 versículos só. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Rei da glória. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem alma para se ganhar. Amém? Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória da a Deus. glória. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Esse é o Atos dos Apóstolos 16. Isso. O penúltimo. Sim. Versículo. Louvado seja Deus. Né? Sabe o que eu confundi aqui? Qual é a passagem que você quer falar? Não, é Atos dos Apóstolos, Capítulo 16, versículo 16. Versículo 16. É. Então vamos lá, versículo 16. Aleluia. Amém? Amém. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Solta aí. Amém? Pode dizer assim, irmão. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Louvado seja Deus, né? Essa mensagem é uma mensagem gloriosa, uma mensagem rema, Deus falando conosco através da tua palavra. Então eu louvo ao Senhor, né, por esta grande vitória, né, que Paulo, louvado seja Deus, né, antes era Saulo, era um perseguidor, né, aleluia, louvado seja Deus, perseguia a igreja do Senhor, e nós sabemos que ele, né, louvado seja Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele pediu carta ao sacerdote para perseguir, né, ao servo do Senhor. Eles falaram aquela seita e levaram ele preso, né? Mas, né, graças a Deus, e esse dia foi, né, um dia glorioso que Deus teve um tratado, né, com Saulo. Louvado seja Deus, né? No caminho de Damasco, nós sabemos que ele, né, ele teve ali aquele encontro, né, o Senhor teve um encontro com ele, e ele, louvado seja Deus, indo
aleluia, atrás dos santos, né? E ali o Senhor, né, apareceu a ele como um resplendor, né? Aleluia, mais forte do que a luz do sol. Louvado seja Deus, dizendo dessa forma, e caiu por terra, né? Então ele caindo por terra, nós sabemos que ele reconheceu Senhor, né? O Senhor, né? Louvado seja que ele disse, né? Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitrar com os guilhões, né? O céu, louvado seja Deus, né? Foi, né, conduzido pelos teus companheiros, né? Louvado seja Deus. E ali Deus deu a revelação do teu ungido, que chegou até ele, e louvado seja Deus, né? Ele estava orando, graças a Deus, e ali o ungido do Senhor tocou nele e as escamas dele e os olhos deles caíram, né? Só aqui uma introduçãozinha, louvado seja Deus, né? Que eu estou vendo aqui, que Deus revelou a Ananias, né? Que foi até ele, louvado seja Deus, na casa, né? Louvado seja Deus, de Simão, se não me falha a memória. Então, amados, Paulo, louvado seja Deus, começou a tua trajetória. Como hoje nós, né, trazendo para os nossos dias de hoje, a nossa caminhada. Então, através da nossa caminhada, nós vamos enfrentar vários tipos de problemas, de dificuldade, né? Problemas, né? Aleluia, com a saúde, problema financeiramente, problemas, né, de perseguição entre os irmãos. Então, muita coisa, né, louvado seja Deus, nós percebemos que vem a acontecer com as nossas vidas. Mas tudo isto é para que possamos ter uma base, uma estrutura diante do Senhor. Como ele disse no livro de Jeremias, né, do capítulo 18 e diante: eis que te ponho hoje como uma cidade forte, como coluna de ferro. Amém? Então o Senhor, né, contra todo Judá e Benjamim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quer dizer, então uma estrutura forte, né, aleluia, pode passar o que for, né? O inimigo vai se levantar de várias formas para poder te abalar. Louvado seja Deus. Mas você está, aleluia, alicerçado, né? Com duas casas. Uma foi alicerçada uma foi feita na areia e a outra na rocha. Quando vê o vento, né? Aleluia, forte, a dificuldade, o vento sim, significa a dificuldade, os problemas, aquela casa caiu. E a casa também simboliza as nossas vidas, que nós somos casa, templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, se você não tiver uma base, uma estrutura, você não vai suportar. Por isso que eu estava conversando com o meu amado André, que Deus não pega assim qualquer um e vai e envia. Não, Deus primeiro ele prepara, né? Aleluia, para que você venha ser enviado ao ministério que o Senhor ele tem proporcionado para com a tua vida. Então, Paulo, ele foi o que? Preparado. Paulo, ele foi, aleluia, discipulado pelo próprio Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, nós vemos que Paulo, né, de Saulo, né, o Senhor chamou ele que? De Paulo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquela fama dele de Saulo caiu por terra. Aleluia. Então nós percebemos que ele foi preparado pelo Senhor para realizar uma grande obra. É como nós hoje, louvado seja Deus, não temos que questionar nada. Temos que louvar a Deus pelos problemas que nós viemos passar diariamente, glorificando a Deus, seja o que for. Se o Senhor nos chamou para um projeto, o projeto dele vai se cumprir.
Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Então é necessário, aleluia, uma estrutura forte, porque nós estamos vendo aí, aleluia, estava falando para minha mãe, os dias, a hora, o mês, o ano, ele hoje voa, antigamente não era assim, né? Então nós temos percebido, aleluia, que a palavra de Deus, ela se cumpre. Eu gosto muito de Bíblia, eu gosto muito de palavras, amém? Louvado seja Deus. Eu procuro sempre pregar a palavra genuína, eu não prego, ministro, aleluia, teologia, nada disso. Eu ministro uma palavra genuína que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, proporcionou com a minha vida. Graças a Deus por isso. Então, aleluia, nós hoje estamos aqui de pé, porque graças a Deus, né, nós fomos o quê? Preparado para realizar uma grande obra, a obra do Senhor nosso Deus. Então Paulo, ele foi preparado pelo Senhor, né, de perseguidor, ele passou a ser o quê? Perseguido. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele procura perseguir todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém? Louvado seja Deus. Então estou dando aqui uma águazinha na colher, uma tradução dessa mensagem, aleluia, da trajetória do apóstolo São Paulo. Louvado seja Deus. Hoje, né, nós vimos que ele é o maior doutrinador da igreja. Há cartas de Paulo, né, revelada pelo Espírito Santo. Então nós vimos que Paulo, ele, louvado seja Deus, ele foi separado. O próprio Espírito de Deus, né, usando ali os presbíteros, que eram os pastores da igreja, separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho, né, aleluia, mostrado. Então nós vemos, irmão, que não é assim. Hoje nós vemos aí que qualquer coisinha, né, é missionário para lá, missionário para cá. Você vê um montão de missionários, mas todos estacionados. Você não vê, né, um missionário, quando ele é chamado por Deus, está entendendo? Ele tem aquele desejo, ele tem aquela vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então hoje, né, eu preguei numa igreja, né, lá na Vila Ipiranga, e falei, há tanta missionária, tanto missionário, eu trouxe uma mensagem em cima disso, né? Tanto missionário que não sai nem do lugar, só tem um nome de missionário, mas não sai para realizar a obra de Deus. Não vai no hospital, não vai no presídio, não faz a obra de rua, não visita os órfãos, não visita as viúvas. É tanto missionário, está tudo aí. Mas verdadeiramente, aqueles que são separados por Deus, ele tem o desejo, ele tem aquela alegria de fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus, né? Então nós vemos que Paulo, ele foi separado por Deus. Amém? Quando Deus separa, pode vir o que for. Aleluia. Louvado seja Deus, que vai estar, né? Aleluia, firme, né? Como diz que a palavra de Deus, seja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Porque o vosso trabalho é em vosso Senhor. Rei da glória. Então nós vimos, amados, que o Senhor, ele ainda está, louvado seja Deus, né, recrutando, louvado seja Deus, né, homens e mulheres, para que possam, né, aleluia, levar o evangelho do reino de Deus, né, aleluia, aos quatro cantos dessa terra. Então Paulo, ele e Barnabé, louvado seja Deus, né,
realizaram a obra de Deus, algumas viagens. Mas a Bíblia também diz que houve uma separação entre Paulo e Barnabé. Quem está entendendo diz amém? Amém. Amém? Quer dizer, Paulo e Barnabé, né? O Senhor, louvado seja Deus, né? Não foi contenda deles. Não foi contenda deles. Foi ali uma obra que Deus tinha, louvado seja Deus, separada com Paulo, juntamente com Sila. E Barnabé, aleluia, com João Marcos, se não me falha a memória. Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso Deus é lindo, amados. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Louvado seja Deus, né? Então ele fez uma separação. E a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, que Paulo, aleluia, foi enviado para esta cidade. E a Bíblia diz que um varão apareceu a Paulo e disse: desça a Macedônia e ajude. Amém? Louvado seja Deus, né? E Paulo, né? Louvado seja Deus, creio, que pretendia ir para outra cidade, mas o Espírito Santo de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus, enviou esse varão, né? E esse varão está aqui no nosso meio, na pessoa do teu Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui nos ajudando, nos ensinando, nos mostrando como fazer a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém? Não é de qualquer maneira. Ontem eu fui juntamente com os irmãos fazer a obra, né? Mas me preparei, né? Fiz o meu jejum, colocando a obra na mão de Deus, tanto que foi uma maravilha. Não foi, missionária Valéria? Em nome de Jesus, né? Deus operou, né? De pessoa moradora de rua, aqui mostrando que a mão direita faz, para a esquerda ver. Chorou, chorando. Amém? Voltando para o Senhor Jesus. Eu creio que ontem, mais de 10 pessoas, 15 aceitaram Jesus. Louvado seja Deus. Né? Para a glória de Deus. Né? Então Paulo desceu, né? Tão amado, ele desceu. Quer dizer, é necessário que nós descemos no joelho, na humilhação, né? Derramemos as nossas lágrimas, descemos aos pés do Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele, buscando a orientação, buscando a vigilância, buscando a ousadia, buscando o poder, aleluia, para o coxo andar, para o surdo ouvir, né? Para o mundo falar, buscando a Ele. Louvado seja, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Então nós vimos que Ele desceu e entrou na casa de Lídia, se não me fala a memória, é isso mesmo? Aleluia. Ele desceu, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os amados que quando Deus Ele chama, quando Ele envia, Ele prepara aqueles que vão te receber. Vou falar para os irmãos aqui. Antes de eu morar em Salvador, na cidade de Simões Filho, na Bahia, que eu moro lá, estou aqui na casa da minha mãe, que eu vim fazer a minha prótese, né? Eu ia para a Bahia fazer a obra de Deus. E lá Deus preparou a família que eu não conhecia para me hospedar. Minha mãe está em prova lá, teve lá. Não foi, mãe? Preparou a família que me hospedava, me dava cama, eu tinha um quarto para dormir, tinha uma cama, comia do bom, do melhor, tinha de tudo. Louvado seja Deus. Né? Então Deus preparou, né, essa varoa. Paulo entrou para a oração, né, creio, na casa dela, e ela fixando os teus olhos,
através da palavra que sai da boca do apóstolo São Paulo. E ela foi cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, prestando atenção nesta palavra, recebendo essa mensagem, Aleluia. né? Vocês estão cheios do Espírito Santo, eles estão enchendo vocês. Aleluia. Como a mim também. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu tive o prazer de ficar até de pé aqui, encostado na parede. Glória a Deus. Aleluia. Não quis nem sentar, para a glória do nome de Jesus. Que Deus prepara. Eu estava também, fui para o Espírito Santo realizar a obra